Eu sou a videira e vós os ramos, diz Jesus neste trecho do Evangelho de São João. Neste final de semana, Cristo usa desta linguagem ou desta comparação: eu sou a videira e vós os ramos. Nestes últimos 2 domingos, especialmente, irmãos e irmãs, domingo passado e este domingo, a liturgia da palavra por meio do Evangelho nos traz o tema de nossa relação com Cristo, de nossa proximidade com Cristo, de nossa intimidade com o Senhor. Domingo passado, se lembrarmos, Cristo usava a expressão ou a comparação: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço as minhas ovelhas. Uma relação de pastor e de ovelhas. A ovelha que deve sentir-se cuidada, protegida e defendida pelo bom pastor. Lembremos o que domingo ele dizia: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, quando vê o lobo chegar, ele foge e as ovelhas são atacadas. O bom pastor não, ele dá a vida pelas ovelhas. Portanto, semana passada éramos convidados a refletir sobre esta proteção, a segurança, o cuidado que Cristo, como bom pastor, nos oferece a nós que somos ovelhas do seu rebanho. Nesta semana, Cristo usa esta imagem da videira: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem em mim permanecer unido, esse dará muito fruto. Trata-se agora, irmãos e irmãs, de uma relação de maior intimidade, porque a ovelha e o pastor não estão ligados por nenhum laço a não ser o laço do amor. Aqui, nesta relação de videira e de ramos, aqui existe uma união profunda, uma união fundamental, sem a qual o ramo não pode existir. Se alguém não permanecer em mim, quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Para permanecermos vivos, produzindo frutos, precisamos estar unidos a Jesus, nos alimentando de Jesus, nos fortalecendo em Jesus, sendo alimentados por Ele. Alimento este que para nós é a sua palavra, alimento este que para nós é a Eucaristia, seu corpo e sangue dado, oferecidos para nós em alimento. Trata-se, irmãos e irmãs, portanto, desta relação de permanência com Jesus, de permanecer nele. Agora não é uma relação de sentir-se cuidado, mas de sentir-se unido. Unidos a Cristo, produziremos os frutos que Cristo espera, porque, como diz o ditado, ou como diz, árvore boa não pode dar fruto ruim, assim como árvore ruim não pode dar fruto bom. Se estamos unidos a Cristo, esta boa árvore, nossos frutos serão sempre bons, porque virão de Cristo Jesus. E aqui, irmãos e irmãs, neste trecho especialmente do Evangelho de São João, é muito colocado a ênfase e o destaque neste verbo, neste permanecer unido a Cristo. Tanto é
que várias vezes ao longo deste trecho do Evangelho vai aparecer justamente o verbo, a expressão permanecer. Vou lendo aqui os trechos do Evangelho que aparece a palavra permanecer e vocês vão contando aí nos dedos, tá certo? Depois no final a gente sabe quantos tem. A primeira vez que aparece, Cristo diz: permanecei em mim. Depois: e eu permanecerei em vós. Mais adiante, Cristo vai dizer: assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vão contando aí, viu? Assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Depois, Cristo continua: quem não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Quantas vezes aí apareceu permanecer? 8 vezes. Olha, João tá bom ali nas contas. Muito bem, João. João contou direitinho. 8 vezes. 8 vezes aparece a expressão permanecer. É isto que Cristo quer. Não quer ficar um momento conosco. Ele quer permanecer conosco o dia todo, a semana toda, o ano todo, em todos os momentos da nossa vida. Ele quer permanecer unido a nós, para que nós permaneçamos unidos a Ele, unidos pela Eucaristia, unidos pela sua palavra. E na medida em que permanecermos unidos em Cristo ou com Cristo, permaneceremos também unidos na igreja e com a igreja. Porque não se pode permanecer unido a Cristo se não se permanece unido à igreja. Porque Cristo é a cabeça, vai dizer São Paulo, é a cabeça deste corpo que é a igreja. A gente não pode querer apenas a cabeça. Eu quero somente Cristo e não quero a igreja. Ou a gente quer o corpo inteiro ou não quer nada. Quem quer a Cristo cabeça, tem que querer o corpo que é a igreja. Quem quer permanecer unido a Cristo, tem que permanecer unido à igreja. Foi isto, irmãos e irmãs, o que aconteceu na primeira leitura da Santa Missa de hoje. São Paulo tinha tido uma visão de Jesus. São Paulo tinha tido um encontro com Jesus. Cristo Jesus chamou São Paulo para ser um dos seus apóstolos. Mas Paulo precisou ser apresentado aos outros apóstolos. É isto o que nos diz a leitura. Barnabé, que era um do grupo dos discípulos, dos apóstolos de Jerusalém, nos diz a leitura: Barnabé tomou Saulo consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado. São Paulo teve uma visão de Jesus Cristo. Jesus Cristo chamou São Paulo, mas São Paulo não foi tomado pela vaidade de dizer: já que eu vi ele, não preciso ir procurar os outros apóstolos. Paulo vai humildemente ser apresentado aos apóstolos lá em Jerusalém. E os apóstolos então o acolhem. E os apóstolos então reconhecem que de fato o Senhor falou com ele, que de fato o Senhor lhe apareceu. E agora, unido à igreja, Paulo então pode se tornar um missionário. Paulo então pode anunciar Jesus Cristo. Paulo então pode proclamar aos 4 cantos da terra
o anúncio do Evangelho. É preciso estar unido a Cristo, é preciso estar unido à igreja. Ninguém se une a Cristo se não estiver unido com a igreja, porque se estiver unido a Cristo e não estiver na igreja, é falso e é mentira esta união. É um Cristo que ele inventou da sua cabeça, é um Cristo que ele criou da sua imaginação, não é o Cristo do Evangelho. Porque o Cristo do Evangelho quer que nós estejamos na igreja, quer que nós estejamos na comunidade, participando do seu corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo, e deste corpo cada um de nós somos membros, porque somos nós quem fazemos a igreja. Nós somos a igreja, nós participamos da igreja, nós somos o corpo de Cristo. Irmãos e irmãs, é importante e é fundamental este permanecer unido a Cristo, tanto quanto é importante e fundamental o permanecer unido à igreja. Só permaneceremos unidos a Cristo se permanecermos unidos à igreja, e permanecendo unidos à igreja, estaremos unidos a Cristo Jesus. Ele que diz: eu sou a videira e vós os ramos. Permanecer unidos a Cristo. Irmãos e irmãs, hoje sintamos esta ligação que nos une a Cristo. Ele é a videira, ele não apenas cuida de nós como suas ovelhas, como domingo passado refletíamos, ele não apenas nos protege, como domingo passado refletíamos, ele está unido a cada um de nós. Cada um de nós estamos unidos a Cristo. Cada um de nós deve ser, portanto, portador de Cristo, pessoa que leva a Cristo onde quer que esteja, onde quer que vá. Eu sou a videira e vós os ramos. E aí Cristo vai dizer: se permanecerdes unido a mim, pedi o que quiserdes e vos será dado. Será que a gente não quer ser atendido pelo Pai naquilo que a gente pede? Cristo está dizendo aqui qual é a chave, qual é o segredo, né? Como tem aquela música, né? Qual é a chave, qual é o segredo? Qual é a chave, qual é o segredo para ser atendido? Permanecer unido a Cristo, permanecer unido à igreja. E aí, irmãos e irmãs, se permanecermos unidos a Cristo, saberemos aceitar a vontade do Pai. Vontade do Pai que muitas vezes pode ser dolorosa para nós, como foi dolorosa também para Cristo. Lembremos a quinta-feira santa, Jesus no Jardim das Oliveiras: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Não é porque a gente vai estar unido a Cristo que tudo agora vai ser às mil maravilhas, que a gente vai estar sorrindo sempre. Teremos, irmãos e irmãs, nossas dificuldades, nossas dores, nossos problemas, nossas tribulações, fazem parte da vida, mas é unido a Cristo que tudo venceremos, como nos diz São Paulo: se com Ele morremos, com Ele venceremos. Permaneçamos, irmãos e irmãs, unidos a Cristo, para produzirmos os frutos que Ele espera. Permaneçamos unidos a Cristo, para termos os nossos pedidos atendidos pelo Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então nesta imagem que o Senhor usa para falar da necessidade de estarmos unidos a Ele. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.